Vamos com a notícia de frente. E o governador Mauro Mendes recorreu ao Supremo Tribunal Federal para não pagar o auxílio emergencial aos professores, que é de R$ 1.100, como a gente falou aqui já no A Notícia de Frente. E esse foi um assunto discutido no Jornal do Meio-Dia de ontem com o representante do Sintep, o professor Valdeir Pereira. Confira um trecho dessa entrevista. Já se arrasta desde a pandemia, desde março, os professores estão clamando, pedindo para o governador pagar uma ajuda. E agora que foi aprovado na Assembleia, o governador vai recorrer ao STF, é isso mesmo, né? É uma situação dramática e a gente tem certeza aí que é uma irresponsabilidade por parte do governador Mauro Mendes, que quando esse projeto tramitou na Assembleia Legislativa, foi construído por meio da base do governo, com apoio dos deputados da base aliada e esse substitutivo do deputado Wilson Santos, e agora, praticamente aí, depois de sancionado, mais de 30 dias que essa lei já está vigente no estado de Mato Grosso, o governo buscar o STF para negar. Para mim e para toda a categoria, soa como um desrespeito à Assembleia Legislativa, mas, para além disso, demonstra a insensibilidade do governo junto aos trabalhadores e trabalhadoras da educação que durante esse período todo passaram muitas privações e necessidades. O senhor acredita que isso tudo é uma retaliação por conta da paralisação do ano passado, professor? Sem sombra de dúvida, é uma retaliação, né, uma vingança do governo do estado de Mato Grosso para os trabalhadores da educação que exerceram um direito líquido e certo, que é o direito à greve, e, para além disso, uma cobrança legítima, que é o cumprimento de legislação, que é a revisão geral anual, chamamento de concurso público, o cumprimento da Lei 510, que é a lei da dobra do poder de compras, e, infelizmente, o governo tem utilizado das artimanhas para punir os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Mas, para além disso, para a população fica claro de que nós estamos falando de um governo intransigente, que durante a greve do ano passado cortou o salário, deixou muita gente passando necessidade, e agora, em nome da pandemia e alegando que não haveria recurso financeiro, permitiu que o cidadão mato-grossense passasse pelas diversas privações. E como que vivem a situação? Como que hoje se encontram esses professores, as famílias que dependem desses professores? Na semana passada, o governo do estado decidiu retomar os contratos temporários e, na perspectiva do início do ano letivo, não presencial a partir do dia 3 de agosto, então já há uma série de contratos que já rodaram e a gente já está na expectativa que a partir do dia 10 de agosto já possam receber. Então ameniza um pouco a situação dramática que esses trabalhadores vivenciaram durante um mês de março, né, que iniciou aí o decreto em virtude da pandemia, até o início aí meados praticamente do mês de julho, se sentindo desassistido. Agora, nesse momento, a gente já tem uma certa tranquilidade, porque as pessoas já terão seus contratos efetivados. E ainda falando sobre educação, vocês querem comentar primeiro? Eu quero só fazer uma observação aí sobre, só reforçar o que nós já temos colocado aqui, sobre essa questão aí dos professores interinos, do auxílio que foi aprovado de R$ 1.100, né? Estão sem contrato, enfrentando enormes dificuldades, né? O Sintep até fala que esses profissionais aí estão com problemas até para colocar comida em casa. A Assembleia Legislativa já disse que iria cobrar do governo Mauro Mendes medidas de alcance social para aumentar essa rede de proteção social. O presidente Eduardo Botelho já falou que Mauro Mendes precisa olhar mais para os pequenos. Então é o seguinte, a sugestão que fica aqui para a Assembleia Legislativa é que o seguinte, é que pegue esse caso do auxílio emergencial para cobrar o governo. Para cobrar o governo que entrou lá no STF, alegando uma questão de ordem legal, até aí tudo bem, é a lei, não é? Agora é o seguinte, por que é que o governo não tomou a iniciativa então? A Assembleia foi lá, os deputados foram no governo do estado, colocaram a questão, o governo não quis apresentar. Agora é o seguinte, e aí?
o governo do estado entra lá no Supremo Tribunal Federal, cancelando o que foi aprovado pela Assembleia, acabando lá com a história. Aí a Assembleia derrubou o veto do governador, promulgou a lei, e aí o governo entra no STF e a Assembleia vai ficar impassível. Eu não acredito. Eu não acredito que os deputados, sob a liderança lá do presidente Eduardo Botelho, vão deixar a coisa dessa forma, né? Eu acredito que vai ter uma reação. E é preciso ter uma reação porque é preciso se sensibilizar com a situação que esses professores estão enfrentando. Não pode ficar olhando, só para o que entra no caixa do governo. E pelas informações que nós temos, Mato Grosso não está perdendo. Mato Grosso não está perdendo. A arrecadação tem aumentado, tem o dinheiro que vem lá de Brasília. Tinha uma outra informação aqui também, de que o caixa não tem problemas, né? E que continua aumentando a arrecadação. Então é preciso que o governo tenha um pouco mais de sensibilidade nessa questão social. E essa questão do governo fica mais incompreensível, porque eu assisti ontem o empresário Mauro Carvalho, que é o secretário-chefe da Casa Civil, dar uma entrevista no programa do Roberto França, sinal boa entrevista. Bom dia, Roberto França. E o Mauro Carvalho disse que o governo está fazendo o chamamento agora de 3.500 interinos. Olha, pelo amor de Deus, a reivindicação do Sintep são 2.500 interinos. Então, por que essa confusão toda para cima dos interinos? Se o governo vai começar a chamar 3.500 interinos. Aí fica mais sem lógica ainda. É assim, é brigar por brigar. Não, eu quero brigar. Não, mas não briga, não é bom, as pessoas estão necessitadas. Não, mas eu quero brigar. Então é brigar por brigar. Aí fica mais incompreensível ainda a posição do governo, na minha opinião. E informações que estão sendo divulgadas consolidam o que o Antero acabou de falar. Brigar por brigar. Na semana passada foi divulgado que a arrecadação do ICMS cresceu 4% no segundo trimestre deste ano, em abril, maio e junho. E aí o seguinte, essa reportagem aqui, que foi publicada lá no PNB Online, do nosso companheiro Antero aqui, essa reportagem foi divulgada pela assessoria do governo Mauro Mendes. Olha aqui, ó. Com o melhor resultado do país, Mato Grosso cria 7.000 novos postos de trabalho em junho. Espera aí, se a economia está reagindo dessa forma, é porque a crise não chegou até aqui. A crise não chegou até aqui lá no caixa do governo, né? Porque aqui fora tem gente que perdeu emprego, tem gente que, em função do isolamento social, não está conseguindo renda nenhuma e de novo, a cobrança. E aí? Vai ficar só na cesta básica? Não dá, não é? Não dá, é muito pouco. Pois é. E ainda falando de educação, profissionais que atuam em escolas privadas da Grande Cuiabá participaram de uma carreata de apelo para o retorno às aulas presenciais. Confira na reportagem da Sêmia Mauad. A manifestação de representantes de escolas privadas teve o objetivo de chamar a atenção das autoridades. Nós estamos solicitando, às autoridades locais que seja feito um plano de retomada das aulas presenciais, com uma data definitiva, tá? Para que a gente possa trabalhar nosso calendário, ajustar e estar preparados para que essas crianças tenham um ano letivo que seja de aprendizado. Carla é diretora de um colégio particular em Várzea Grande. Antes da pandemia, eram 150 alunos matriculados. Depois de 100 dias de portas fechadas, a evasão chega a 70%. Nós tínhamos um total de aproximadamente 150 alunos. Hoje nós já temos uma redução de 70% devido aos desgastes dessa pandemia. Muitos pais estão inseguros devido a não ter uma data prevista, mas nós, escola, já nos preparamos, nós somos aptas a cuidar e zelar dessas crianças e promover o ensino, trazendo satisfação e tranquilidade para essas famílias que precisam e para essas crianças retomarem o ensino e a qualidade
qualidade de vida delas, porque no momento nós devemos prevenir, trabalhar com a prevenção e os cuidados e dar continuidade aos ensinos de nossas crianças. A inadimplência e a evasão têm preocupado e muito o setor. Nós preocupamos com vários pontos. O principal é a evasão escolar, realmente. Mas também nós estamos muito preocupados com a questão psicológica das crianças, tá? Elas estão tendo muito sofrimento emocional, muito questões psicológicas que estão sendo deixadas de lado, como a ansiedade, a compulsão alimentar, a depressão. Isso os pais vêm relatado para a gente todos os dias. E o que a gente percebe é um total descaso. E as crianças estão sendo deixadas de lado, o aprendizado está sendo colocado de uma forma que não é suficiente. E a gente trabalhou tanto para conseguir que todas as crianças estivessem na escola e hoje não tá acontecendo isso. O número de casos do novo coronavírus avança em todo o estado e ultrapassa as 45 mil notificações, com mais de 1.600 mortes registradas. Apesar disso, a categoria garante que, neste momento, o setor está preparado para voltar às atividades normais. Quem vai definir se o filho retorna ou não às salas de aula serão os pais. Tá? Só que a gente precisa estar com esse plano estruturado, entendeu? A gente precisa estar oferecendo um serviço híbrido, a gente precisa estar com todos os equipamentos que a gente já fez, adequação da escola, compra de equipamentos, e a gente quer isso também para as escolas públicas. A gente não quer que seja um movimento apenas de retomada das escolas particulares. A gente quer que seja uma volta às escolas, às salas de aulas, mas principalmente com a liberdade de escolha. Pois é, e já tem, os nossos telespectadores já estão participando antes do comentário do destaque do Antero. Vamos aqui ao WhatsApp, algumas participações. Bom dia, as mensalidades das escolas não pararam. O custo operacional das escolas com energia, limpeza e insumos é praticamente zero. Então, por que as mensalidades não reduziram em nada? A gente está, acho que um probleminha para colocar aqui na tela, o WhatsApp dos nossos telespectadores. Pois é, o nosso telespectador fala justamente dessa não redução. Os donos das escolas, eles concordaram em reduzir muito pouco, né? Muito pouco, né? Concordaram lá em reduzir, me parece que 5%, depois teve uma negociação lá, parece que quem estava à frente desse trabalho aí lá na Assembleia era a deputada Janaína Riva, mas eles concordaram em reduzir muito pouco no valor da mensalidade. Agora nós acompanhamos aí duas diretoras dando entrevista, falando sobre a necessidade do retorno presencial das aulas, tanto na rede particular como na rede pública. Olha, é preciso ter responsabilidade nesse momento, hein? É preciso ter responsabilidade nesse momento. Agora há pouco tinha aqui o presidente do Sintep, que foi entrevistado pela Nayara lá no Jornal do Meio-Dia. Ele falava do auxílio emergencial, mas eles já tiveram a oportunidade de falar também sobre o retorno presencial das aulas aí na rede pública e particular de educação, que é preciso o seguinte, é preciso ter as condições necessárias para que isso ocorra. Será que esse é o momento? Parece que não, não é? Pois é. Parece que não. Olha, vamos a mais uma participação aqui. E é o seguinte, você fez um comentário aqui que eu vou utilizar, né? Muitas mães não teriam coragem de mandar os filhos para as escolas nesse momento. Eu falei que eu não teria coragem. É muito pequeno e criança é difícil você Eu quis controlar. deixar em off, mas você revelou. Olha, vamos aqui a mais uma participação. Bom dia, pessoal. Sou caminhoneiro. Em 2012, fui levar material para a construção de uma escola numa aldeia Chavante, em Campinápolis. Fiquei lá na região por 2 dias. O que vi pela cidade foi mais índio do que nas aldeias. Será que eles respeitam para não irem à cidade na quarentena? É o Geninho de Várzea Grande, tem mais gente falando disso. Bom dia, bancada. Se a Covid chegou nas aldeias, foi porque os índios permitiram a entrada de brancos para desmate ilegal, para a exploração do solo, que nem numa estrada a gente consegue passar sem pagar para eles, quanto mais numa aldeia.
É o Renato e é o... Só faltou lembrar do general Custer. É o comentário de Antero Paz de Barros. Tudo bem. Eu não vou entrar nesse debate aí se índio pode ou não pode ir na cidade e tal, mas se o índio vai na cidade é porque ele já está aculturado, né? Então, essa é uma realidade, mas não cabe aqui nesse momento. Nesse momento, cabe elogiar a decisão do governo Bolsonaro e a decisão do secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo. Eles estão deflagrando, desde ontem, terça-feira, a Operação Chavante. Essa operação, ela vai começar pelo município de Aragaças. Ela vai começar pelo município de Aragaças e vai atender na aldeia Aldeona, cerca de 1.800 indígenas. Em seguida, de 3 a 9 de agosto, serão atendidos os povos indígenas da região de São Félix do Araguaia. E depois de 10 a 16 de agosto, as aldeias da região de Água Boa. Os atendimentos envolvem testes rápidos para diagnóstico e consultas médicas com médicos infectologistas, pediatras e ginecologistas. O grupo que está atendendo é uma parceria entre o Ministério da Saúde, Forças Armadas, Secretaria Especial de Saúde Indígena e Governo de Mato Grosso. Até o momento, né, o novo coronavírus já matou mais de 819 indígenas de diversas etnias. Aqui eu acho que o número pode ser nacional, né? Pode ser que não seja um número estadual. E de acordo com os dados do Conselho Indigenista Missionário, até a última sexta-feira, 13.096 indígenas haviam sido infectados pelo coronavírus. De todo modo, é bom ver a movimentação do governo Bolsonaro, da Secretaria Especial Indígena e da Secretaria de Saúde de Mato Grosso, empenhados em salvar a vida dos nossos irmãos índios. Muito importante isso. É isso. Só isso o seu Só destaque? isso. E você não quer comentar os comentários? Não, essa história, eu não vou entrar nesse debate ideológico, se o índio pode ou não pode ir na cidade, se o branco pode ou não pode ir na aldeia indígena, etc. e tal. Isso é um debate ultrapassado, porque assim, lá em Campinápolis, na cidade, Campinápolis é uma cidade fundada perto das aldeias indígenas. Campinápolis, Nova Chavantina, olha o nome da cidade, Nova Chavantina, ali é dos Chavantes, né? Você pega a aldeia de Beruri, é ali naquela região de Aragaças, de Barra do Garça. Então, tá assim, somos todos irmãos, é melhor. E é preciso o seguinte, o que é preciso ficar muito claro, né? Muito claro, tem gente que não gosta que se fale isso, mas é preciso respeitar as nações indígenas. É preciso respeitar a cultura dos primeiros habitantes dessa terra. Aí vem aquele discurso seguinte, olha, tem muita terra para pouco índio, eles não precisam disso tudo. Né? Isso aí é o discurso do latifundiário, do fazendeiro, daquele seguinte, que quer abraçar o mundo, né? E com muita terra. É isso, então, o ponto principal, primordial aí, é que é preciso respeitar a cultura e respeitar as nações indígenas. Ou qual que é o objetivo? É dizimar os índios? Mas, porque mas é o seguinte, tem dois vamos fazer- fatos vamos- tem não, dois lados tem um também dessa fato moeda. aí- Isso acontece. Do A quê? cobrança de pedágio, as paradas em estradas, isso acontece, Sim, Antero. acontece. Isso acontece. Eu tenho um Tá. marido que viaja o estado de Mato Grosso inteiro. Isso acontece, é um fato. Existe aí índios que são muito mais brancos do que estão muito mais aculturados, como você falou, estão muito bom, mais mas eles se habituados e às transformaram. vezes usam Mas disso eles da se transformaram cultura. assim como? Por causa do branco. Como Por que causa eles do se- branco, sim, eu não estou falando isso, eu estou só dizendo que existe também os fatos que foram trazidos pelos telespectadores. Não, mas eu não estou dizendo que não existe o fato da cobrança do pedágio. É evidente que existe. Mas vamos ser sinceros. Quantos índios tem em Mato Grosso? Quantas nações indígenas tem em Mato Grosso? Eu preciso fazer esse levantamento. Só de infectados aqui pelo noticiário, tem 13 mil e poucos que já foram infectados pelo coronavírus em Mato Grosso.
Mas você vai somar a população indígena de Mato Grosso, você vai chegar a um número expressivo de índios em Mato Grosso. E aí, quem que tem mais terra? Todos esses índios somados ou um ou dois latifundiários que tem no estado? E essas terras dos latifundiários, todas elas normalmente adquiridas, é isso? Ou nós temos que fazer uma análise histórica sobre esse processo? Eu acho que os 13 mil infectados são no Brasil inteiro, porque Mato Grosso tem 77 mortes de Covid de índios e 857 contraíram o vírus. Tá, 857 vírus. Mas mesmo assim, Mato Grosso tem mais de 30 mil índios. Não, sim, isso né? Sim. Enfim, eu acho que os direitos indígenas devem ser respeitados. Não, isso com certeza. Ponto. Coloquei isso em xeque. Eu só falei que acontecem situações que foram trazidas. Olha, não é correto eles irem lá para a estrada, né, e instalarem lá um pedágio. Não é correto. Mas eles estão fazendo isso como forma de pressão, né, para cobrar os órgãos oficiais sobre algo que não foi feito para eles, né. Eu comparo isso aí com uma criança, sabe, Nayara, né? A criança não chora porque quer. É porque é o seguinte, ela está chamando a atenção porque alguma coisa não vai bem. É isso. Vamos para o intervalo, Fica então. mais humano dar isso, esse exemplo, né? Fica. Vamos para o intervalo. Na volta tem o destaque do Lúcio Sorge.